Aí, rapaz, por isso que tá chovendo. A culpa é dele. Ele apareceu. Mas, gente, Bom dia, bom dia. É porque tá e aí? chovendo, fui do bairro, velho. Você achou ruim, né? Aí é milagre, hein? Aí é milagre. Mas vamos lá. Gente, nós paramos a nossa live falando da obra de Jesus, o que ele conquistou, o que era direito nosso. E o que ele fez. Deixa eu parar a música aqui. Ah, e o que ele fez como obra para nos dar autoridade tanto no céu quanto na terra, quanto embaixo da terra. Jesus ele restabelece a promessa de Abraão, ele restabelece a herança, ele restabelece a justiça, o reino. E nós trabalhamos muito na última semana de devocional, antes dos 12 dias que nós paramos, das 2 semanas, nós estabelecemos muito o que Jesus fez para nos dar legitimidade através do seu nome e nos fazer mais do que vencedores e nos dar autoridade para botar demônio para correr, para viver o sobrenatural, nos dá acesso ao sobrenatural. Então, agora nós vamos entrar dentro da temática, daqui para frente, de autoridade espiritual. Lembra que nós ainda estamos na temática de autoridade em 3 mundos. Jesus ele resolveu tudo isso e agora ele entrega a igreja. Quando você estuda a carta de Paulo a Efésios, você vai ver que está escrito lá que Cristo vencendo tudo, expondo os demônios, vencendo na cruz, ele pôs tudo debaixo dos seus pés e entregou a igreja. Então, todos nós temos agora uma missão: render os reinos a Cristo até que ele venha. E está aqui sendo embaixada, resistência contra o inferno, avançando contra as portas do inferno e trazendo lugares de pontos de contato do céu na terra através de nós e da nossa família e de pessoas que estão vinculadas a nós. Então, nós deixamos bem claro a obra de Cristo na cruz, o que ele fez, o que ele foram aulas emocionantes. E agora nós vamos entrar numa nova etapa. Então vamos lá, Mateus 16. Lembrando que é bom que você traga a sua Bíblia, porque esse aqui é um devocional, né? Eu vou marcar junto com vocês aqui. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Uau, que texto fantástico. Meu Deus, isso aqui é um rio de revelação, essa conversa de Jesus com Pedro. E como é um devocional, eu não vou tecer uma linha de ensino, porque numa escola a gente quer meditar aqui no texto. Eu quero te ensinar, todas as vezes quando você vem, não é só para me ouvir. Eu quero que você aprenda a maneira que eu leio a Bíblia, a maneira que eu vejo as coisas, qual é a minha base teológica de entendimento das coisas, porque a maioria daqui são meus discípulos ou pessoas que gostam de me ouvir e que querem entender de onde vem minha autoridade. Minha autoridade, toda autoridade vem de uma fonte de sabedoria. Então, a sabedoria minha vem do Espírito Santo. E eu tento ensinar meus discípulos o como ler a Bíblia, o como meditar nas Escrituras dentro de um assunto e destrinchando ele até adquirir autoridade sobre o mesmo. Então, vamos embora. Antes de eu começar a falar sobre aqui as chaves do reino, eu quero trazer ênfase a uma coisa aqui muito interessante. Vamos lá. Pedro responde a Jesus uma coisa: Tu és o Cristo. Primeiro, você precisa entender que na época de Jesus havia mais de 50 Cristos. As pessoas se denominavam os Messias. O cenário geográfico e político, geopolítico na época, era o seguinte: Roma estava dominando e cobrando impostos altíssimos
os judeus se sentiam totalmente lesados. O judeu nunca gostou de pagar imposto para outro país que não fosse o deles, porque eles se sentiam escravos. Então havia uma guerra. Para você entender essa guerra, você precisa da Bíblia católica, porque na Bíblia católica tem os livros de Macabeus, que é um livro histórico dessa época. Nós não temos na nossa Bíblia, porque quando se dividiu os livros, entendeu que não tinha muito o que dizer em Macabeus. Eu acho uma pena, porque Macabeus, ainda que não tenha de fato uma revelação, uma questão do Espírito, é um livro que é muito histórico, e na Bíblia católica você vai achar. Lá vai contar como que estava o cenário pré-Cristo, pré-ascensão do ministério de Jesus. Havia guerra, o povo estava brigando entre judeu e romano e tal, e os judeus esperavam o seu Messias. Mas qual Messias eles esperavam? Um que viesse botar Roma no lugar dela, devolver o governo e o reinado para Israel, assim como Davi fez, dar um governo e alguns judeus se levantar para dominar. Então, eles não estavam esperando um Messias como Jesus veio, como um cordeiro, como o que nós aprendemos. Não, eles estavam esperando um soldado, um general de guerra. Não estavam esperando um homem comum. Então, quando Jesus vem, havia dentre os judeus várias pessoas se denominando Messias, se denominando o Mashiach. Quem era o Mashiach? Os judeus, na verdade, não acreditam que Jesus era o Mashiach. Eles acreditam que o Mashiach ainda vai vir, e Jesus, eles acreditam que era um judeu, irmão deles, assim como Maria, José e toda a história de Jesus. Eles não abrem mão de algumas coisas, mas eles não acreditam que Jesus é Deus, eles não acreditam que Jesus veio como Messias, e por aí vai. Agora, quando Jesus ele aparece no cenário geopolítico da época, anunciando que ele era o Messias, você precisa entender que tinha vários outros. Então, por isso, por exemplo, que Jesus vai, quando a gente usa aqui, quem já viu aquele texto, o ladrão não vem para matar, roubar e destruir, né? E a gente atribui esse texto ao diabo, e não é o diabo que está falando. Se você ler o contexto, você vai ver que Jesus está falando desses falsos messias, que ele diz: eu vim para dar vida pelas minhas ovelhas, e eu falo, as minhas ovelhas me ouvem e tal. E depois ele fala: os ladrões não, quando a perseguição vem, eles abandonam suas ovelhas e fogem. Ele estava falando porque os messias que apareciam, quando o pau quebrava para o lado deles, eles deixavam de ser messias na mesma hora. E ele estava falando: eu vou até o final. E foi o que Jesus fez. Ele era de fato o Messias. Agora, por que eu estou te contando toda essa questão que chega até a ser meio maçante? Primeiro, para você saber. Segundo, nesse texto aqui há algo sobrenatural. Porque mesmo estando com os discípulos e com as multidões que o seguiam, muita gente seguia Jesus pelos milagres, muita gente seguia Jesus pelos sinais, e muita gente estava seguindo Jesus para ver se de fato ele era o Messias. Então, para saber se ele era o Messias, ele tinha que passar em vários crivos. Você já notou? Você nunca se perguntou por que os fariseus perguntavam tantas coisas para Jesus? O que você diz? A lei diz isso. O que você diz? A lei diz isso. O que você diz? Tem gente que se ofende com isso, mas uma das questões é que o Messias teria resposta para todas as dúvidas. Então, os fariseus que tinham dúvidas ali, coisas da lei que eles não entendiam, eles iam até Jesus para saber qual era o ponto dele. Então, quando eles chegam a Jesus, eles dizem: essa mulher foi pega em adultério. O que nós temos que fazer? A Bíblia diz: eles queriam pegar ele no erro. Só que Jesus, categoricamente, diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus explicava para eles a forma que a lei, que o espírito da lei estava dizendo. Que não era para matar alguém, mas era para você olhar e ver que ninguém era digno de matar alguém, porque todos tinham pecado. Então, Jesus, ele respondia essas perguntas. Agora, os discípulos andavam com Jesus. E Jesus faz uma pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Se você ver aqui, ó, verso 3, indo Jesus para o lado de Cesareia, diz: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam. Eles quem? Os discípulos. Eles responderam. Uns dizem que João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas.
Mas vós, continuou ele, quem dizem que eu sou? Cara, um monte de gente estava achando que Jesus era um monte de coisa, porque era inegável os seus milagres. Mas Pedro, ele diz, tu és o Cristo, tu és o Messias prometido, tu és aquele que Isaías falou, aquele que Jeremias falou, aquele que Moisés falou, tu és o Messias aguardado. Ah, que algo poderoso. Toda vez que você reconhece quem Jesus é, você vai descobrir quem você é. Quer saber para que Deus te colocou na terra? Quer saber porque muita gente vive a vida sem propósito nenhum. Então, como pessoas soltas no mundo aí, não tem um motivo de vida, não tem um propósito, não tem uma identidade. Agora, quando você descobre a identidade de Cristo, automaticamente a sua é revelada. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, olha o nome, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o Espírito do meu Pai, foi o meu Pai que estás no céu. Você precisa entender que ninguém vai ter a revelação de Cristo pela teologia. Eu conheço pessoas que estudam teologia a vida inteira e não sabem quem Jesus é. Eles sabem tudo da história, eles falam, que eles até acreditam no Jesus histórico, mas eles não acreditam no Jesus vivo. E eu vou te dizer, talvez você esteja aqui e acha que acredita no Jesus vivo, mas tudo que você faz é se relacionar com Jesus morto. Você ora como se um Deus que estivesse longe, você fala como se esse Deus morasse lá nos Estados Unidos, você se relaciona com esse Deus como se ele não existisse, como se ele fosse um pensamento ou algo histórico. Mas deixa eu te dizer, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele está agora, nesse exato momento, do seu lado. E se você se abrir e aceitá-lo de verdade no seu coração, ele virá a você e vai se revelar a você de uma forma sobrenatural. Ele é um pai de amor, que se você nunca recebeu um abraço de um pai seu, ele pode te abraçar agora. Quando Pedro olha e diz, você é o meu Messias, você é o meu Cristo. Uau! Então Jesus disse, só tem um jeito de você saber disso. Meu pai te revelou. A revelação não vem por estudar um livro, a revelação não vem por você buscar conhecimentos gerais, estudar todas as religiões, não. A revelação só vem para quem se rende. Você precisa se render a Jesus. E pastor, por que eu devo me render a ele? Para que a tua identidade, para que teu propósito, para que aquilo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo sobre você seja revelado. Quando Pedro disse, Leandro, tu és o Cristo, bom, Jesus disse, uau, meu pai te revelou isso? Então você está pronto para receber a revelação de quem você é. Toda vez que você tiver a revelação de quem Cristo é, você está pronto para receber a revelação de quem você é. Então Jesus continua. Também te digo, tu és Pedro. Uau. Simão Barjonas tem algo para te dizer. Você não é mais Simão Barjonas, tu é Pedro agora. Que Pedro? Pedro é a lasca de uma grande rocha ou uma pequena pedra. Jesus estava dizendo, Pedro, eu sou a grande rocha, mas quem tem a minha revelação se torna parte de mim. E como uma pequena rocha, e é interessante que o próprio Pedro vai escrever na carta dele, de 1 Pedro, que nós somos pedras vivas. Porque ele entendeu que ele era uma pedra viva e que ele seria a pedra que Jesus iria fundamentar como o primeiro pai da igreja. Pedro e João são os primeiros pais da igreja. São os dois que liberam o primeiro batismo, são os dois que recebem a primeira pregação. Pedro é o primeiro a pregar depois de Cristo e mais de 3.000 almas se converterem. Ou seja, o ministério de Pedro estava se iniciando em Atos 2, mas foi revelado por Jesus aqui em Mateus 16. O que Cristo quer te revelar
a partir da revelação que você vai ter dele, vai ser liberada agora. Mas daqui a um tempo, você vai ver se concluir essas coisas. Quando Pedro estava vendo 3.000 pessoas se converter, ele estava lembrando, um dia, quando eu reconheci quem Jesus era, ele reconheceu o meu ministério. E de fato foi sobre ele que toda a igreja começou. Os católicos entenderam isso, que era o Papa, e começaram a criar pais para si, por eleição, e aí depois, lá de Constantino, começa a virar uma bagunça. Mas eu não posso negar que o primeiro pai da igreja, o pai espiritual que a igreja teve, foi Pedro e João. Tanto que o ministério de Paulo, para começar, precisou do aval deles. E toda a igreja foi construída a partir da palavra que Pedro recebeu. Agora, olha que lindo isso. Quando eu reconheço quem Cristo é e ele reconhece quem eu sou, essa concordância mútua vai trazer mudança para o mundo. Deus não te chamou para ser só uma pessoa comum. Deus te chamou para ser uma pessoa incrível. E se você descobrir a tua identidade nele, então, meu amigo, você vai descobrir que, no mínimo, você é um rei. E é muito doido, porque quando Jesus fala com Pedro, ele diz, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino. Quando eu tenho a identidade assentada, eu tenho acesso. Porque o céu não é para outros, senão para os filhos. Você precisa reconhecer Cristo para entender quem você é. E entender que por Cristo ter te adotado, não numa adoção da qual você pensa que existe. Você vê a adoção na terra e pensa que a adoção de Deus é essa. Ah, é alguém que estava lá, eu vou lá no orfanato, pego uma criança que não tem pai. Não. Não. É diferente porque todos vieram de Deus e se desviaram. A adoção de Cristo é pegar todos e trazer de volta. É redescobrir tua paternidade. Não é ter um novo pai, é voltar para o pai. É a parábola do filho pródigo. Nós estávamos longe, mas nós tínhamos um pai. Estávamos na beira do chiqueiro, comendo, vendo coisas de porcos e querendo e desejando coisas de porcos. Mas, de repente, o Espírito Santo nos convenceu e nós caímos em si. E nós voltamos para Cristo e tivemos a revelação que na casa do nosso pai, até os escravos comiam bem. Então nós voltamos. A nossa adoção por Cristo é para voltar àquilo ao pai que nós deixamos. Nós estamos voltando para ele, não estamos sendo adotados no sentido de que não éramos dele. Não, nós éramos dele e fomos resgatados por ele. Agora, se eu tenho a identidade de rainha e de rei, eu preciso saber que o céu, eu tenho a chave. Quem tem identidade tem a chave. Deixa eu te explicar isso. Vou usar o Leandro aqui. Leandro, vamos dizer que a Lala cresceu. Ela tem seus 16, 17 anos, ela ainda mora com você e agora ela arrumou um trabalho, meio período, menor aprendiz, e ela tem que ir durante a tarde trabalhar e de tardezinha ela volta. Você vai dar a chave da tua casa para ela? Não. Por que você não vai dar a chave para a casa dela? Não tem identidade ainda. Não tem autoridade. Mas ela não tá trabalhando? Não tem maturidade. Só foi Ela não tem maturidade para entrar na tua casa. Não tem. Não tem para tomar conta. Eu não estou falando para tomar conta, estou falando para ela ter acesso. Sim, tem. Ou ela vai ter que todo dia apertar o interfone, esperar você abrir a porta e ela Não, entrar. tem. Pode. E a senhora, dona Rosa? Daria a chave para o teu filho chegar e entrar ou você ia ser um legalista igual o Leandro? Ah, eu sempre deixei vocês à vontade, né? Vocês tinham controle, vocês tinham chave, vocês entravam e saíam a hora que vocês queriam. Por quê? Porque eu confiava. E por que para mim você fazia isso e não para outro estranho da rua? Porque você era meu filho. Diferente. Aquela casa era minha também? Sim, Eu tinha acesso àquela casa também? sim. A tudo.
Então, a partir do momento que o filho adquire maturidade, ele pode ter a chave. Com certeza. E eu entendi o Leandro falando, não tem maturidade. Não tem maturidade se ela tivesse na idade que ela está hoje. Mas trabalhando, saindo de casa e voltando, ela tem maturidade. A Joyce não dá a chave para a Lilo, que ela não sabe nem abrir a porta. Vai chegar um dia que a Joyce vai falar, tá aqui a chave porque essa casa é tua também. E quantas vezes a Lilo pode abrir e fechar essa casa? Quanto ela quiser. Sim ou não? Agora, lembrando, você não dá a chave para qualquer um da rua. Porque eles são estranhos. Não é? Você é um estranho para Deus? Se você tem a revelação de quem Jesus é, Jesus vai te revelar a tua identidade. E se você tem identidade, você vai receber chave. Consegue entender o que esse texto está propondo? Pedro, agora você entendeu, você está maduro. Então agora pode pegar a chave, é tua. O que você quiser fazer, pai, porque a casa agora é do Pai, é nosso. Então vem, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Deus quer que você tenha a revelação de quem Jesus é, para que você amadureça a ponto de receber as chaves do reino. Digamos que você chega num hotel e você é dono do hotel, você tem a chave do hotel. Você entra no hotel quantas vezes você quiser, mas você não tem acesso a todos os quartos. Você só tem uma chave. Agora, a Bíblia não está dizendo que você vai ter uma chave para entrar no céu. Está dizendo que você vai ter as chaves, plural, do reino. Porque o reino, na casa do meu pai, há muitas moradas. Quando você estuda o livro de Ezequiel, você vai descobrir quantas portas existem, quantos corredores cheios de acesso, lugares, coisas sobrenaturais. O céu não é só um lugar com um bando de gente em cima da nuvem tocando harpa para Deus, tudo retardado, porque não lembro que viveu na terra, como algumas igrejas ensinam. Tem umas igrejas que ensinam a teologia do retardado. O que é a teologia do retardado? Deus tirou de você dele, mandou você na terra para um propósito, vai te dar uma coroa baseada no que você fez aqui como propósito, vai te dar um galardão, vai te dar direito a viver lá o que você conquistou aqui, mas é o seguinte, para essas igrejas, quando você morre e vai para o céu, você esquece de tudo, tem um reset. Aí eu fiz uma pergunta pro cara outro dia, eu falei, se você vai ter um reset, então todo mundo tem que ser salvo, não precisa de Jesus. Por quê? Como é que você vai chegar no inferno e falar, eu tô no inferno? Ah, mas por quê? Não sei. Eu tô no céu, por quê? Não sei. Deu um reset, que é a teologia do retardado. Eu não lembro de nada. Estão me dando uma coroa, para quê? Não sei. Estão me dando um galardão, para quê? Não sei. Não. Você vai lembrar de tudo. Você não vai ter a dor, você não vai ter sofrimento. Pastor, mas como que eu não vou sofrer se eu vou lembrar do... Não, meu amigo. Você vai conhecer a fonte da alegria e vai descobrir por que Deus nunca está triste. Olha lá, crescer aprendendo assim na minha casa, que não ia lembrar de nada. que idiotice. Então não precisa aceitar Jesus, chegar lá você não vai saber de nada mesmo. Você imagina, o dia do Trono Branco vai passar um filme lá, né? Aí você está assistindo, aí depois, quem é aquela ali? Ah, não sei. Isso não é bíblico, gente. A Bíblia diz que você receberá um galardão segundo as tuas obras. Como é que você vai receber um galardão segundo as tuas obras se você não sabia o que você fez? É um negócio meio sem sentido. Agora, você precisa entender que você não vai ficar lá tocando harpa como um retardado. Você tem coisas a fazer. O céu é amplo, é extenso, tem muitas coisas. Eu gastaria horas aqui te ensinando, já ensinei muito dos meus filhos, sobre cada região celestial que a Bíblia nos revela. Sala do trono, sala das armas, sala dos cantores, sala das vestimentas, sala da mesa da presença, sala do banquete. É tanta sala que a Bíblia revela.
tantas. E fora as que você, por ter acesso, pode entrar. Agora, só entra quem tem chave. Só quem tem chave. E quem tem chave? Quem amadureceu na revelação de quem Cristo é. Porque te dar a chave sem entender quem Jesus é descartar. E eu vou te dizer, nessa live tem muita gente que tem chave para entrar e sair de vários lugares do céu, mas nunca usou porque está achando que o céu é só para depois da morte e pior, para ficar retardado e não lembrar de nada. Que evangelho mais sem noção esse. Eu vou trabalhar para Deus, eu vou viver para Deus, depois eu vou morrer, esquecer de Deus, esquecer de tudo que eu fiz para Deus e vou ficar no céu sem lembrar de nada. Igual um baguá lá. Não. Isso não é bíblico. Não teria sentido o evangelho, não teria sentido se arrepender se eu vou esquecer de tudo. Arrependido do quê? E se essa era a tua teologia, você não é um retardado, você é um filho. Você não vai esquecer de nada. Você, além de lembrar, vai celebrar a tua conquista, porque você vai triunfar sobre a morte, você vai triunfar sobre o inferno, você vai triunfar sobre Satanás com Cristo Jesus. E isso é motivo de celebração. Meu Deus do céu, já está acabando o nosso devocional, não dei nem um passo ainda. Bom, vou parar por aqui. Hoje, amanhã, nós continuamos daqui. Mas Deus te deu, a partir de... Cara, eu entendi quem Jesus é, Ele é meu Salvador. Agora, o problema da igreja é que eles só conseguem ver Jesus como Salvador. E Ele é Salvador, mas isso não é toda a revelação de quem Cristo é. Ele é o Salvador, mas Ele também é o caminho, Ele também é a verdade, Ele também é aquele que te conecta a Deus, é Ele que te dá acesso à Nova Jerusalém, é Ele que te dá acesso ao reino, é Ele que te dá justiça, é Ele que te dá paz, é Ele que te dá alegria, é Ele que te dá poder, é Ele que te dá unção, é Ele que te dá autoridade, é Ele que te dá todas as demais coisas. E se você se relaciona com Jesus só para não ir para o inferno, ir para o céu tocar harpa, você está muito enganado, você não teve a revelação de quem Ele é de verdade. Ele é o teu pai que te ungiu para algo sobrenatural, te capacitou, te colocou na terra para um propósito maravilhoso. E te deu chaves. Leandro, ele te deu chaves. Te deu chave, dona Rosa. Porque você é filho. Para quando a Lala chegar, a mocinha, ela não precisar ficar esperando a aval do pai. Jesus te deu a chave, você chega e entra. Você sabe o que é isso, irmão? Você tem noção do que é isso? Entrar no céu a hora que você quer, porque você tem a chave. E não é só no céu, é nos céus. No plural. Porque não é ir aqui, eu vou voar no final de semana, eu vou voar no céu. Mas não é esse céu. É o céu espiritual e o céu celestial. Para o judeu, cada camada celestial tem 7 céus. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o sétimo é o céu do esplendor, onde Deus habita na sua glória e que só o Messias conseguiria chegar. Para mim, cristão bíblico e biblicamente, eu não sou nenhum judeu, eu creio no mínimo em 3 céus. Contendo cada um deles um céu dentro do céu. Então, chega a beirar 6, 7 mesmo. Mas só que eu creio no céu natural, que é esse céu, o universo que nos compõe. Eu creio na camada espiritual que rege essas questões, que é o que Paulo vai dizer, aonde nós lutamos contra os príncipes dos ares. E eu creio no céu de glória, que é a nossa habitação, onde Deus assiste, onde está Sião, onde está Nova Jerusalém, onde está escrito Hebreus 12. Então, no mínimo, eu tenho acesso a esses lugares e aos lugares dentro desses lugares. Você fica feliz com isso? Eu fico muito feliz. Sabe por que a pessoa não fica feliz? Porque ele só consegue olhar para as coisas da terra. Se você continuar nesse devocional comigo há mais tempo, logo você vai estar aprendendo a como acessar esses lugares. E nós estamos entrando nesse caminho agora. E você precisa entender que o primeiro acesso é quem Jesus é, o que ele fez. Eu vim contando isso por 45 aulas. E agora eu estou te dando um caminho. Você tem a chave do reino e dos céus. E não é a chave, é as chaves. Imagine que, Leandro, você tem um chaveiro cheio de chaves.
e que dentro do céu tem várias portas, e que você pode abri-las, entrá-las, e cada porta te dá acesso a um lugar e te dá direito de desfrutar e de trazer algo de lá para a terra. Uma vez eu fui orar para uma mulher, primeira vez que eu conheci esse lugar espiritual, e essa mulher estava enferma. Quando eu fui orar, antes de orar, eu gosto sempre de perguntar para o Espírito Santo o que fazer. Quando eu fui perguntar para o Espírito Santo falou, vem aqui comigo. Ele me levou num lugar onde eu abri uma porta, e quando eu abri uma porta, tinha pedaço de gente de tudo quanto é jeito. Tinha perna, tinha olho, tinha braço, parecia uma fábrica de manequim, mas era de verdade. E eu fiquei olhando aquilo e disse, o que é isso? Ele disse, pega o órgão novo aqui, leva e põe nela. Vai, peguei ali no mundo espiritual, cheguei e falei para a mulher, eu vou te dar um órgão novo, toma. Bom, os rins dela que estavam paralisados, voltou a funcionar, ficou 0 bala. Os médicos disseram algo, nossa, parece que você recebeu um rim novo. Então, foi assim que eu descobri uma sala que tem, e depois lendo alguns livros, eu descobri que outras pessoas foram nesse lugar. Eu descobri que Charles Bowles foi lá, eu descobri que Bill Johnson foi lá, eu descobri que Randy Clark foi lá, eu descobri que os grandes evangelistas, Reinhard Bonnke, esteve lá, e eles escrevem nos seus livros que, pelo ministério deles ser de cura e milagres, eles tinham acesso a esse lugar no céu para liberar coisas novas na terra. E a Bíblia diz, eu dar-te-ei um novo coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne. Bom, Deus tem a capacidade de substituir órgãos velhos por órgãos novos. Não me pergunta como funciona, eu sei que funciona. Agora, você tem chave para lugares como esse, e você precisa usá-la. Chaves de riqueza, chaves de prosperidade. Vou te dar uma chave aqui agora que você tem. Bom, espero que vocês tenham, se não tiver, é fácil de adquiri-la. Toda vez que você dá teu dízimo, você tem acesso a uma sala do céu, a sala dos tesouros. Lá em Malaquias 3 diz assim, ó, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Por que a casa do tesouro? Porque, lembre-se, o tabernáculo era uma exemplificação do céu, e estava dizendo que ali havia um local de tesouro. A casa do tesouro. Que tesouro é esse? Se a Bíblia diz, não ajunteis tesouro na terra. Estava falando de um tesouro celestial. E que quando você rendia o seu dízimo no tabernáculo, você estava colocando, ou no templo, no tabernáculo, no templo, você estava colocando a tua finança e estava injetando ela dentro do tesouro direto de Deus, que é seu, e tinha acesso à sala do tesouro. Já imaginou você... Se você tiver a revelação disso, que o tesouro dos céus é acessível a você, amanhã você está com 1 milhão na tua conta. Mas tem que ter a revelação. O cara dá o dízimo todo mês e nunca entrou nesse lugar e nem reivindicou o que ele tem como chave para acessar. Por isso Deus diz, fazei prova de mim para ver se eu não abro as comportas do céu e não derramo bênção sem medida. Você tem a chave, tem a porta, por que não abrir ela sobre a tua cabeça e ver despejar riqueza sem limite? Faça a prova de Deus. Ele disse para fazer. Agora, você recebeu uma chave, você recebeu a revelação de quem Cristo é, então você está pronto para ter a revelação do reino. Jesus não morreu só para te salvar. Ele te salvou para viver o reino. E o reino de Deus é o nosso próximo tópico. Nós vamos trabalhar sobre as chaves do reino. Amanhã vamos continuar daqui. Vamos continuar falando. Vamos continuar avançando e fazendo as portas do inferno retroceder. E nós vamos conquistar cada vez mais. E daqui uns dias nós não vamos ter mais uma reunião de filhos aqui. Nós vamos ter uma reunião dos reis aqui. Amém. 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 Um ótimo dia para vocês. O nosso devocional já passou 6 minutos, mas amanhã nós continuamos daqui. Excelente dia a todos.
Falou! Viu? Não, amor, tô esperando falar.